Olá, pessoal. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o sistema esquelético apendicular, né? Ou seja, os ossos do seu membro superior, membro inferior, né? E a cintura escapular e a cintura pélvica. Muito bem. Então, o que vocês têm que saber depois dessa aula? Primeira coisa é identificar os principais ossos por região, né, das que eu comentei, reconhecer as formações ósseas mais relevantes e relacionar as principais formações ósseas palpáveis aí de relevância para vocês. Muito bem. Quais são os ossos, então, do membro superior, né? Nós temos aqui os ossos da cintura escapular, a clavícula e a escápula, né? Aqui temos o osso do braço, que é o húmero, os ossos do antebraço aqui, que é a ulna e o rádio, sendo que o rádio é sempre lateral, né, está em posição lateral, na posição anatômica, e temos os ossos da mão, que é a primeira parte aqui do punho, né, são chamados os ossos do carpo, e aqui os ossos do metacarpo. Em seguida, todos os ossos restantes são as falanges, tá bom? Muito bem. Aí fica uma dica que a gente brinca que o primeiro dedo aqui, chamado de polegar popularmente, né, é a antena do rádio. Então, quando que está o primeiro dedo, né, nós vamos ter aqui o osso rádio, tá certo? Muito bem. Daí, pessoal, o primeiro osso que nós devemos observar aqui é a escápula, né? Vejam que é esse osso triangular, né? Aqui está numa vista anterior e aqui está numa vista posterior, né? Quais estruturas a gente tem que saber da escápula? Primeiro, nessa vista posterior, toda essa estrutura aqui demarcada com esses xizinhos, né? É o que a gente chama de espinha da escápula, tá certo? Espinha da escápula. E é uma estrutura palpável aí na região do seu dorso, tá bom? Das suas costas. Muito bem. E quando a gente vai para a extremidade mais lateral da espinha da escápula, existe essa estrutura que é palpável aqui na extremidade mais lateral do seu ombro, é uma pontinha que a gente chama aí de acrômio, tá bom? Acrômio. Daí a gente vai para o osso da clavícula, que é esse osso que a gente palpa aqui na região mais anterior e superior do seu tórax, né? Que é a clavícula, tá certo? E a clavícula, pessoal, é esse osso aqui, certo? É esse osso aqui. Muito bem, veja que ele se articula aqui com a escápula, tá? Para formar a sua cintura escapular. Daí a gente vai para o osso do membro superior, que compõe o seu braço, a região do seu braço. Esta daqui é uma vista anterior e esta daqui é uma vista posterior, tá certo? E o húmero, pessoal, é esse osso aqui, comprido, tá? E essa é a parte que encaixa, né, com a escápula aí para dar articulação do seu ombro, tá bom? Muito bem. Daí nós vamos para a ulna e para o rádio, que são os ossos do antebraço, né? Este osso aqui é o rádio, tá? E este osso aqui também é o rádio. A diferença é a posição. Aqui está numa vista anterior e aqui é um rádio numa vista posterior. Ulna na vista anterior e aqui é uma ulna na vista posterior, tá certo? Muito bem. Aqui, pessoal, estamos vendo aqui o seu antebraço, tá? Este osso aqui é qual? É a ulna, tá? É a ulna em posição mais medial, né? E eu estou dando zoom em uma estrutura específica. Essa estrutura aqui é a pontinha do seu cotovelo que fica aqui atrás, né? Que a gente vai chamar de olecranon, né? Uma estrutura da ulna. Muito bem. E aqui, pessoal, eu vim aqui para a parte mais distal da imagem e dei um zoom e marquei essa pontinha, né? Essa pontinha é chamada de processo estopa na região aqui mais medial, por exemplo, do punho, e esta pontinha é o processo estiloide da pulna, tá bom? Daí, nós vamos para o outro osso, né? Agora, olhando aqui o rádio, tá? Estou olhando para o rádio e dei um zoom aqui na parte mais distal do rádio.
Esta pontinha aqui a gente vai chamar o quê? De processo estiloide do rádio. E em posição mais lateral, esta pontinha que fica deste lado aqui do punho, tá? O processo estiloide do rádio. Muito bem. Daí vamos olhar os ossos da mão, né? Primeiro ver as regiões, né? Então aqui na região do punho temos esses ossinhos, né? Esses ossinhos pequenos. Esses ossinhos são chamados de ossos do carpo ou simplesmente carpo, tá? Daí vem esses ossos longos aqui que compõem aí a palma da sua mão. Esses ossos aqui são o metacarpo, metacarpo. E daí os ossos que compõem os seus dedos são as falanges. Então, se você olhar na palma da sua mão, você vai ter os ossos aqui do carpo, os ossos do metacarpo, e aí nos dedos, as falanges. Tá certo? Muito bem. Então, dando zoom aqui agora nos ossos da mão, né? Temos aí 14 falanges, né? Então, ó, carpo, metacarpo, e daqui para cima, tudo é falange. Nós temos 14 falanges. Por quê? Esse é o primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo e quinto dedo. Veja que no primeiro dedo nós só temos uma falange aqui, duas falanges. E nos demais nós temos três falanges em cada dedo, né? Então o primeiro dedo é formado por duas falanges e os demais por três falanges, né? Essas falanges destacadas aqui são as falanges chamadas de falanges proximais, né? Porque estão mais próximas da origem do membro. Essas daqui são as falanges médias, né? E essas daqui são as falanges distais, tá bom? Então, falanges proximais, médias e distais. Muito bem. E aqui são os ossos do metacarpo, que a gente chama, assim como os dedos, primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro, quarto e quinto metacarpo, tá bom? Muito bem. E aqui nós temos os ossos do carpo, que são esses ossinhos aqui do punho, tá bom? São 8 ossinhos aí do punho. Muito bem. Daí vamos para a segunda parte, que são os ossos do membro inferior. A primeira coisa é identificar os ossos no geral. Então, nós temos aqui como um todo o osso do quadril, né? Que os dois ossos do quadril juntos formam a pelve óssea, né? Que é o símbolo pélvico, né? Aí temos o osso fêmur, né? O osso fêmur, que é o osso da sua coxa. Bem aqui na região do joelho, né, na parte anterior, a parte da frente, temos a patela, que antigamente era chamado de rótula, né, mas é a patela, o nome atual. E temos os ossos da perna, né? O osso mais medial, né, que é mais espesso, é a tíbia. Esse osso mais fino e mais lateral é a fíbula, tá? A fíbula. Então, tíbia e fíbula. E aí vamos para os ossos do pé, que lembram muito os nomes da mão, só que em vez de C, a gente usa T. Então, ó, aqui é o tarso, tá? É o tarso, que são os ossos aqui que vão formar o seu calcanhar e o início do seu pé. Aí o que forma o que é chamado popularmente de peito do pé, nós temos os metatarsos, né? Os metatarsos, e aqui temos as falanges, né? São os ossinhos dos dedos do pé. Especificamente, o primeiro dedo, né, que é chamado aí popularmente de dedão, né, que é o primeiro dedo, nós podemos chamar de hálux, né, de hálux. Né? Isso só pode ser usado para os ossos do pé, tá? Para o primeiro dedo do pé e não para a mão. Muito bem. Então, vamos observar aqui a pelve óssea, né? Observem que nós temos aqui, ó, um osso do quadril de um lado e um outro osso do quadril do outro, né? Eles estão articulando aqui com esse osso aqui atrás, que é o sacro, que a gente vai estudar na aula de esqueleto axial, né? Mas aqui tudo junto, né? Forma aqui a pelve óssea, tá? Em alguns livros é falado que a pelve óssea é só formada pelos ossos do quadril, em outros eles incluem o sacro, né? De qualquer forma, o conjunto aqui dos ossos do quadril, que é o importante para nós, formam aí o que a gente conhece como símbolo pélvico, tá? Que serve para grudar, né, unir o membro inferior ao esqueleto axial, tá bom?
E aqui, ó, observem que existe um ângulo aqui, né? Um ângulo, ou também chamado de arco púbico, né? Este ângulo aqui entre os ossos do quadril, ele, dependendo do grau desse ângulo, né, se ele é um ângulo maior ou menor que 90 graus, a gente define aí uma pelve masculina ou uma pelve feminina, né, sendo que a pelve feminina, geralmente esse ângulo é maior que 90 graus, né, é um ângulo obtuso. E quando é uma pelve masculina, esse ângulo aqui é menor que 90 graus, né? Um ângulo agudo, tá certo? Então, aí é uma das diferenças entre as pelvis por sexo. Muito bem. Então, aqui olhando agora um osso do quadril isolado, né? Um osso do quadril isolado. O osso do quadril, ele na verdade é a união, é a fusão de três ossos. Esse primeiro que eu estou circulando aí, né? É o osso chamado de ilho, de ilho. Esse segundo osso aqui é o que a gente chama de isquio. E esse terceiro osso aqui é o que a gente chama de pubis, né? Então, o osso ilho é esse que a gente apoia assim na lateral, né, do quadril. O osso pubis é o que é palpável na região da virilha anteriormente. E o osso isquio é onde você se senta, né? Você se senta sobre essa estrutura, tá certo? Então, esses são os três ossos que compõem o osso do quadril. Muito bem. Daí a gente tem algumas particularidades. Você pode observar aqui que existe uma pontinha de osso, né, no osso ilho, né? Essa pontinha a gente vai chamar de espinha, porque ela é pontuda, ilíaca, porque está no osso ilho, e como ela está numa posição mais anterior e superior, de antero-superior. Então, essa espinha ilíaca antero-superior, tá certo? Que vai ser um marco anatômico aí para medidas antropométricas. Muito bem. Agora, esse é o osso fêmur, né? Numa vista anterior e aqui numa vista posterior. Esse osso é o seu osso da coxa, certo? Muito bem. Essa primeira estrutura que a gente está demarcando aqui é o que a gente chama de cabeça do fêmur. E é essa estrutura que vai se encaixar lá com o seu osso do quadril para fazer a articulação do quadril, tá? Então, a cabeça do fêmur. Em seguida, temos essa estrutura mais estreitada aqui, né, um estreitamento, né, cilíndrico logo abaixo de uma cabeça, que a gente vai chamar de colo do fêmur, né? Colo quer dizer pescoço. Então, aqui é o colo do fêmur. Bom, e é uma estrutura muito importante, porque em caso de neurose mais avançada, etc., é um local que facilita aqui a ocorrência aí de uma fratura, tá? Em pessoas idosas, especialmente do sexo feminino. Bem, daí nós temos uma estrutura elevada aqui na parte de trás, né, na parte posterior e lateral, né, do fêmur, que é o que a gente chama de trocânter maior do fêmur. E essa estrutura também é palpável aqui lateralmente na raiz da coxa, tá? Na raiz da coxa a gente consegue palpar o trocânter maior do fêmur. Muito bem. Daí a gente vai para os ossos da perna. Temos aqui a tíbia e a fíbula, né? Então, olhando aqui os ossos, ó, a tíbia e a fíbula, e dando um zoom na parte distal, né? Qual osso é esse? É a tíbia, né? É a tíbia, numa posição aí mais o quê? Medial, certo? Essa estrutura arredondada aqui da tíbia que está em destaque é o que a gente chama de maléolo medial ou maléolo tibial, né? Esse maléolo, né, é esta bolinha que você palpa aqui no seu tornozelo. Se você ver aí de uma bolinha de cada lado, né, do seu tornozelo, essa bolinha na posição medial é o maléolo tibial ou medial, certo? E aqui agora estou dando um zoom também distal, só que agora no osso da fíbula, né? Aqui vai ser a outra bolinha, que se você palpar em posição lateral, você vai achar aí o seu maléolo fibular ou maléolo lateral, certo? Muito bem. Daí nós vamos para os ossos do pé, né?
A primeira porção do pé aqui, que está se articulando, né, no tornozelo, né, com a tíbia e com a fíbula, esse conjunto de ossos a gente chama de tarso. Daí a gente vai para os ossos do metatarso e daí para as falanges, tá? Para as falanges. Muito bem. Então vejam aqui, ó. Nós temos 14 falanges igual na mão, né? Sendo que o primeiro dedo ele possui apenas duas falanges, assim como era na mão. Só que o primeiro dedo no pé pode ser chamado também de hallux, né? É um nome especial para o primeiro dedo apenas do pé, tá bom? Muito bem. Essas falanges aqui são as falanges proximais, essas são as falanges médias e essas são as falanges distais do pé. Muito bem. Esses daqui são o quê? Os ossos do metatarso do pé, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto metatarso. E esses ossos em conjunto aqui são os ossos do tarso do pé, tá certo? Pessoal, então por enquanto é só e bons estudos.